Olá a todos, espero que esteja tudo bem com vocês. Eu hoje venho aqui falar um pouco mais sobre a Montanha Mágica. Não é que eu já não tivesse falado sobre isto, porque vocês já devem ter reparado que eu fiz então uma série de vídeos sobre este livro, mas eram vídeos que eram uma espécie de diário de leitura e por isso eu pensei que talvez fizesse falta fazer aqui um vídeo específico, sem spoilers, para quem quiser saber do que é que se trata este livro e que tenha medo de apanhar algum tipo de spoiler. Se bem que eu penso que vocês poderiam ver aí até ao segundo, terceiro vídeo dessa série de vídeos sem apanhar assim alguma informação que fosse estragar a leitura deste livro. O Thomas Mann é então um autor, um escritor alemão que nasceu ali quase no final do século XIX, em 1875, e veio a falecer ali apenas em 1955. Ele vai então atravessar o período das duas grandes guerras mundiais e este livro vai precisamente, a sua ação vai acontecer pouco antes do eclodir da Primeira Guerra Mundial e essa guerra vai então no final relacionar-se aqui um pouco com esta história. Nesta versão que eu li aqui então editada pela Dom Quixote, temos aqui a tradução, para mim uma boa tradução, da Gilda Lopes Encarnação, e vai contar então a história do grande personagem central deste livro, que é então o Hans Castorp, que é um jovem que vai ter alguns problemas de saúde no final da sua formação como engenheiro naval. Na verdade, no início, esses problemas não são bem de saúde, ele apenas sente-se muito cansado após aqueles estudos intensivos que ele teve para se formar em engenharia, e a conselho do seu médico ele vai então partir até à montanha, que é aqui designada então pela Montanha Mágica, onde está hospedado o seu primo Joaquim, que eu vou chamar Joaquim, mas não sei se será assim a pronúncia, porque isto é um nome alemão. E esse Joaquim então encontra-se lá no sanatório de Berghof há cerca de 3 meses, salvo erro, a fazer um tratamento de saúde e está ansioso por se ir embora, enquanto que o Hans Castorp vai ali inicialmente com a ideia de passar ali apenas 3 semanas para descansar e para beneficiar ali um pouco dos benefícios do ar da montanha. Este sanatório de Berghof ali da montanha vai então ser ali um local de encontro de pessoas de várias zonas da Europa e inclusive do mundo. Há aqui uma senhora que vem do México, que é assim dos locais mais longínquos, mas existe também, além de pessoas da Itália e de outros países da Europa, existem também aqui vários russos que se vão aqui encontrar, e a propósito desta presença existe inclusive um debate de ideias sobre a cultura russa e a cultura europeia. Para mim, os grandes temas principais do livro, do romance, são a alienação em relação ao mundo exterior à montanha, ao mundo da planície. Quem se encontra ali no sanatório, na Montanha Mágica, no fundo está a fugir da realidade que se passa no resto da Europa. Outro grande tema aqui presente é a morte, que é uma realidade que acontece lá em cima, mas que os próprios hóspedes do sanatório não querem saber. Eles fazem de tudo para não encarar a morte de frente. Quando alguém morre no sanatório, essa pessoa é retirada de lá de cima com a maior descrição possível e as pessoas até se ofendem se essa morte é referida ali durante as refeições. Elas não querem saber, não querem lidar com isso de frente. E o terceiro grande tema central deste livro, que é o tema pelo qual este livro é mais conhecido, é a questão do tempo, da passagem do tempo, que é diferente na Montanha Mágica da passagem do tempo na planície, e essas diferenças de percepção de passagem do tempo são várias vezes evidenciadas aqui ao longo do livro. Há, inclusive, logo ao início, temos aqui um personagem que é o Septembrini, que refere que a contagem do tempo ali na montanha não se mede em semanas, mas a unidade mínima de contagem do tempo ali são os meses. Isto a propósito do Hans Castorp referir que vai ali a passar apenas 3 semanas. Ainda a propósito do tempo, que é das questões mais interessantes ao longo do livro, aqui a própria forma de narrar o livro vai refletir um pouco a percepção do tempo que se tem quando se está na montanha,
Por exemplo, nas primeiras páginas, nos primeiros capítulos, tudo é descrito com muitos detalhes e com muitos pormenores, à semelhança de quando nós vamos conhecer um local novo, quando viajamos, e em que tudo é novidade, nós damos atenção pormenorizada a tudo o que está à nossa volta, temos uma maior sensibilidade a esses detalhes e por isso mesmo o tempo vai ali, parece que acontece de uma forma mais lenta, e essa lentidão da passagem do tempo é semelhante à lentidão com que lemos os primeiros capítulos, embora essa lentidão não seja propriamente aborrecida, pelo contrário, assim como quando tudo é novo, quando há muitas novidades, isso enriquece a nossa vida e a nossa visão, e à medida que o romance vai avançando, o passar do tempo, os meses que vão passando, os anos que vão passando, vão se diluindo ao longo do romance. Nós vamos acabar por perder um pouco a noção da passagem do tempo, assim como nós vamos perdendo a noção da passagem do tempo das nossas próprias vidas. Assim que a monotonia se instala, a rotina se instala, tudo nos começa a parecer muito igual e os dias, meses, semanas e anos vão passando sem que nós demos conta disso. É um pouco aquela ideia de quando nós somos jovens, parece que vivemos muito intensamente e que os anos passam mais devagar do que à medida que vamos envelhecendo, e quando damos conta já estamos nos 30, nos 40 e por aí fora, e parece que o tempo vai acelerando cada vez mais. Isto pode parecer um pouco contraditório, mas isto é muito bem explicado aqui numa parte, que aqui nesta edição fica aqui na página 123, e que é feito um alerta sobre a forma como nós vivemos as nossas vidas. De uma maneira geral, as pessoas acreditam que o interesse e a novidade do conteúdo levam a que o tempo passe, isto é, abreviam a passagem do tempo, ao passo que a monotonia e o vazio contribuíram para obstruir ou refriar essa mesma passagem. Tal convicção não é necessariamente correta. O vazio e a monotonia podem, porventura, alongar o momento e a hora, tornando-os mais fastidiosos, mas abreviam, por outro lado, os enormes e incomensuráveis períodos de tempo, dissipando-os até ao nada. Um conteúdo rico e interessante pode, em contrapartida, abreviar e acelerar a hora e até mesmo o dia, conferindo, no entanto, e em termos absolutos, amplitude, peso e solidez à marcha do tempo. Os anos ricos em acontecimentos acabam assim por passar muito mais vagarosamente do que os anos pobres, vazios, leves, que o vento arrasta consigo como se folhas fossem. Depois, mais à frente, continua, dizendo que o que designamos por tédio é, portanto, uma abreviação doentia do tempo decorrente da monotonia. A uniformidade constante produz a redução atroz e assustadora dos longos períodos de tempo. Quando um dia se assemelha a todos os outros se assemelham a esse dia. Um pouco mais à frente. A habituação é um adormecimento, ou pelo menos uma atenuação do sentido do tempo. O facto de os anos da juventude serem vividos em toda a sua lentidão e a vida adulta correr célere, acabando por se evaporar, só a habituação, mais uma vez, o pode explicar. Lá está. Agora, falando um pouco então do personagem central do romance, o Hans Castorp, que é um jovem que chega então à montanha com 23 anos e que no início eu achava que ele era muito frágil, muito suscetível de ser incomodado, mas que depois ao longo do romance vai tendo uma evolução como personagem, e a minha própria percepção em relação ao Hans Castorp foi-se alterando. Eu fui cada vez apegando-me mais a este personagem. No início ele então incomoda-se com qualquer coisinha, irrita-se muito facilmente, com o bater de portas um pouco mais forte, por exemplo, ou com umas piadas um pouco mais jocosas que uns pacientes mandam ali no sanatório, ou com as brincadeiras animalescas do casal do quarto ao lado. E ele incomoda-se muito, irrita-se muito facilmente. Nós percebemos logo que as suas próprias reações físicas são um pouco estranhas ali na adaptação à montanha. Ele no início começa a sentir o seu coração a bater mais forte, começa a sentir
um certo ardor na cara, o próprio sabor do charuto que ele costuma fumar começa-se a alterar e nós vamos começando aos poucos a perceber que alguma coisa não está assim tão bem na saúde dele e que talvez ele não vá ali passar apenas umas meras 3 semanas, como ele próprio insiste em dizer. O Hans Castorp vai ter ali 2 grandes mentores de 2 personagens que têm ideias opostas. Entre esses 2 personagens, que são então o Septembrini e o Nafta, vão haver várias questões, muitas questões filosóficas, que talvez alguns de vocês não gostem tanto de filosofia, mas que são interessantes. Na minha opinião, vale a pena insistir nele, insistir em ler este romance, mesmo que não se entendam todas as ideias. Eu própria me senti perdida em algumas partes, mas seguia com a leitura e no final deu tudo certo. É um romance magnífico, foi das melhores leituras que eu fiz este ano. Adorei a personagem tanto do Septembrini como do próprio Joaquim, o primo do Hans, que é um rapaz ali com muita dignidade. É impressionante como é que o Thomas Mann consegue construir este romance monumental, em que à partida parece que praticamente não há enredo e que se passa apenas basicamente num único cenário ali da Montanha Mágica. Há apenas um dos únicos capítulos em que vamos ter o cenário da infância do Hans Castorp, mas de resto 95% do livro vai-se passar então aqui no cenário da Montanha Mágica. E é impressionante como é que ele consegue manter o interesse do início ao final do livro, como é que há sempre conversas interessantes, assuntos interessantes a debater. Isto realmente deu para falar em muitos detalhes ao longo da leitura, por isso não me arrependo nada, ainda bem que eu fiz, de ter gravado a série de vídeos sobre este livro. E sem dúvida que o Thomas Mann, este grande prémio Nobel, é um autor que vale a pena conhecer. Dele ainda me faltam ler vários livros, e ainda bem. Falta-me reler o Morte em Veneza, que li na minha adolescência, penso eu. Foi um livro que já lá vai há alguns anos e que preciso de recordar neste momento, que lembro-me vagamente de algumas cenas desse livro. Quero ler também os Buddenbrook e o Dr. Fausto, que penso que também vai ser assim um grande desafio. E basicamente são estes os principais livros que eu quero ler do Thomas Mann, para além de outros que eu, entretanto, descobri por aí. Não se assustem com o tamanho do livro, eu sei que é um pouco assustador, mas com o tempo a leitura faz-se. Não temos que ler todos os livros de uma forma rápida. Às vezes as leituras mais longas são as leituras mais compensadoras no final. E se mesmo assim eu não vos convenci com este vídeo, pesquisem outros vídeos, que há aí bons vídeos sobre esta obra aí pelo YouTube, pelo Booktube. E é isto então. Eu vou ficando por aqui hoje. Boas leituras e até ao próximo vídeo.